Olá, bem-vindos a mais esta série do canal AFJ Amigos, Família e Jogos. E nós vamos começar nessa série a falar sobre xadrez. Muitas pessoas querem aprender xadrez, começam a tentar e acham um tanto quanto complicado aprender xadrez, quando na realidade, para se aprender xadrez, você precisa aprender pouquíssimas regras. A única coisa que você precisa aprender, que é um pouco mais complicada e nem é tanto assim, é a diferença entre 6 peças. Então, vamos começar já falando sobre xadrez, sobre tabuleiro, sobre o que você precisa saber. Nesse vídeo eu vou te ensinar a reconhecer as 6 peças diferentes que existem num tabuleiro de xadrez, num jogo de xadrez. E no próximo vídeo eu te ensino a movimentação das peças. Primeira coisa que é importante notarmos é que existem 8 linhas e 8 colunas no tabuleiro de xadrez. E ele tem, lógico, uma cor sim, uma cor não, o que forma o nome dele, que é xadrez. Mas seria perfeitamente possível jogar assim, com uma tabelinha sem cor nenhuma, enfim, não importa a cor. Para facilitar a visualização, coloca-se as cor sim, cor não. A única coisa que você precisa para jogar xadrez é o tabuleiro de xadrez com as peças, que é possível encontrar por valores bem baratos. Esse que eu estou utilizando é um tabuleiro que ele é barato, mas não é dos mais baratos. Ele é um pouquinho mais caro, já é um tabuleiro que tem imã, então as peças não caem. Eu posso mexer as peças, mas elas não caem. Mas assim, tem tabuleiros que chegam a ser bem caros, dependendo do material, dependendo da arte. Eu tenho um material feito de resina, um xadrez feito de resina que em um dos vídeos aí da série eu mostro pra vocês, porque ele é bem bacana, bem legal. Mas o mais importante é que de um tabuleiro para o outro, dependendo do artista que fez o tabuleiro, ele vai resolver mudar as características da peça. E aí fica um pouco difícil de reconhecer a peça. Eu vou te passar um macete bem simples que eu utilizo, que até hoje todos os tabuleiros que eu vi obedecem esse macete. Mas, enfim, como cada artista utiliza a sua ideia de tabuleiro, então pode ser que você se confunda aí num caso ou outro. Mas no geral, até o meu tabuleiro de zumbi todas as peças são iguais. Então, vamos para as peças. Como eu falei, são 6 peças principais. Eu vou te mostrar como é a peça e quantas peças precisa ter no jogo. A primeira peça é o peão. Você provavelmente já ouviu falar sobre o peão. E para identificar o peão é o mais fácil de todos. Por quê? Ele é a única peça que vai ter 8 iguais. Porque eles vão cobrir toda a frente. Depois a gente vai falar sobre posicionamento. Mas ele é a única peça que precisa de 8 iguais. E ele geralmente vai ser a menor peça. Então o peão é a peça mais fácil de se identificar. A próxima peça que você precisa saber é a torre. A torre geralmente ela vai ser chata em cima, achatadinha. Às vezes ela tem essa pontinha em cima, espero que esteja dando para ver bem no vídeo aí. E às vezes ela tem até aqueles negócios de castelo, de torre mesmo. Deixa eu desenhar aqui. Certo? Da peça da torre lá. Às vezes ela até tem esse símbolozinho aqui em cima. Então a torre também acaba ficando fácil de identificar ela. O próximo é o cavalo. O cavalo geralmente é a peça mais fácil de identificar em todos os tabuleiros de xadrez, porque o cavalo geralmente vai ter aparência de cavalo. Ele vai ter um focinho de cavalo, enfim. O próximo, que às vezes gera confusão, e inclusive as pessoas confundem até com o peão, é o bispo. Por que as pessoas acabam confundindo com o peão? Porque olhando assim, se você pensar no peão que eu mostrei antes, é parecido a peça. Se eu pegar e deixar perto, eu vejo a diferença de tamanho e pouca coisa diferença de formato. A menos que eu vire a peça e aí vai ter um rachadinho na peça. Esse rachadinho representa... Essa foi a representação que eu criei. Eu não sei se quando inventaram o xadrez pensaram nisso. Mas representa as mãozinhas juntas de oração. Porque afinal, quem reza é o bispo. Então, o bispo tem as mãozinhas juntas para identificar que é ele.
Então você agora lembre-se sempre das mãozinhas juntas, esse cortezinho que eles fazem para representar as mãozinhas juntas do bispo. E as próximas duas peças, que às vezes também se confundem, é o rei e a rainha. E o rei e a rainha são as únicas peças que só tem um de cada. A diferença entre eles, geralmente as duas peças são iguais, como nesse caso aqui, e só a única diferença que vai ter é a cruz que aparece em cima do rei. Às vezes colocam uma coroa na rainha, até nessa daqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ela tem uma coroazinha assim, bem de leve, quase não é diferente do rei, quase igual, mas ela tem uma coroazinha. E o rei sempre vai ter essa cruz em cima. Então, todo rei no xadrez tem que ter essa cruz, senão fica difícil de identificar qual que é o rei. Muito bem. Aqui, nesse primeiro vídeo, você já aprendeu como reconhecer um tabuleiro de xadrez, como reconhecer cada peça do xadrez. Uma outra coisa importante de se falar é que na hora de organizar o tabuleiro, isso nós vamos falar melhor no próximo vídeo, mas na hora de organizar um tabuleiro, sempre a casa branca do canto deve ficar no canto inferior direito. Sempre nesse canto aqui. Se eu virar o meu tabuleiro, tá errado. Estou com a casa escura, com a casa preta. Então eu tenho que estar com a casa branca sempre no canto inferior direito do tabuleiro. Até o próximo vídeo. Vai treinando reconhecer o xadrez, as peças do xadrez, pega os xadrez que você tem em casa, tenta reconhecer aí. E se não conseguir, tiver alguma dificuldade, manda, posta aí embaixo nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.